Saudações rubro-negras flageniais. O clima esquentou de vez. Flamengo e Libra estão em guerra aberta, trocando notas oficiais, provocações e briga na justiça. Mas afinal, o que está por trás dessa confusão toda? Não tem mocinho, não tem vilão. O que existe é uma disputa pesada por dinheiro, arame, bufunfa de televisão, que pode mudar os rumos do futebol brasileiro. Bora entender junto essa treta? O clima entre Flamengo e Libra pegou fogo. Nos últimos dias, o que era uma disputa judicial virou também uma troca de farpas, em público. Na quarta-feira, o Flamengo divulgou uma nota no formato fato ou fake, em que rebateu uma série de acusações da Libra. O clube negou que esteja contra a criação de uma liga que queira uma virada de mesa ou que esteja pedindo de volta os 100 milhões já pagos. O rubro-negro ainda garantiu que sempre buscou o diálogo e apenas discorda dos critérios atuais de divisão de receitas. Mas, nesta sexta-feira, a Libra respondeu com tudo. Em nota oficial, a entidade acusou o Flamengo de disseminar desinformação e de ter uma postura antiquada e solitária. O tom foi duro. Segundo a entidade, o clube estaria manipulando informações para ganhar apoio midiático. E como se não bastasse, teve provocação de peso. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ironizou o Flamengo ao vivo. Não tem os terraplanistas, ela disse. Agora tem os terraflamistas, que é ironizando a torcida do Flamengo, que acreditam que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. Palavras da dona Leila aí, pessoal. A fala viralizou nas redes sociais e aumentou ainda mais rivalidade fora de campo. E é isso que ela quer, né, gente? Ela fala ela é muito bem preparada para isso, né? E ela quer holofotes. Então, acontece isso. Eu nem gosto muito de falar sobre esse tipo de assunto, pessoal, mas como isso daí não tem como fugir, né? Virou assunto nacional, se não do continente, né? Então, assim, a gente teve que vir aqui no canal para falar sobre isso. O ponto central da briga é a divisão de receitas, né? O Flamengo argumenta que o Estatuto da Libra não detalha os percentuais de audiência dentro da fatia de 30% destinada a esse critério. Por isso, segundo a diretoria, é impossível avançar sem complementar as regras. O clube garante que apresentou propostas alternativas nas assembleias de maio e agosto, mas não houve abertura para a negociação. O Flamengo é malvadão, ninguém quer sentar para discutir esse tipo de assunto, né? Depois tentou conversar com 3 clubes da Libra, mas não houve acordo, já que os outros mantiveram posição irredutível. Do lado da Libra, a versão é diferente. A entidade assegura que o estatuto já traz as diretrizes necessárias e que o Flamengo está apenas dificultando, na realidade, para tentar impor sua vontade. E tem um detalhe importantíssimo. O Flamengo conseguiu, na Justiça do Rio de Janeiro, uma liminar que bloqueou 77 milhões em repasses da Libra para os clubes. A entidade recorreu, mas enquanto isso, o dinheiro segue travado. E claro, a pressão contra o Flamengo, é lógico, pessoal, né, do rubro-negro aumenta cada vez mais. Ou seja, a briga não é só de discurso, é também no bolso. Enquanto o Flamengo defende que está tentando garantir uma divisão mais justa a longo prazo, os demais clubes acusam o Mengão de pensar apenas em si. Essa novela ainda vai render e muito. De um lado, o Flamengo se coloca como defensor da transparência e da discussão. Do outro, a Libra e seus clubes afirmam que o rubro-negro quer mandar sozinho no futebol brasileiro. E aí, nação, o que você acha dessa história? O Flamengo está certo em brigar até o fim por uma
de visão diferente ou está isolado nessa batalha? Então, pessoal, eu li a nota da Libra, mas não vou também ficar aqui lendo aqui porque tudo, né? Sinceramente, porque parece até que foi escrito pela Leila Pereira, presidente do Palmeiras. É basicamente a mesma linha de raciocínio crítico dela. Eu li, ouvi, estudei muito sobre o que está acontecendo para fazer esse vídeo hoje. Por isso, vamos direto ao assunto. O que está em jogo aqui não é moralidade, não é bem contra o mal, é simplesmente dinheiro de televisão, direitos de transmissão. É isso. Não existe diabinho de um lado e anjinho de cachinhos dourados do outro. Essa narrativa é infantil e muita gente da mídia, principalmente, tá, pessoal? Deixa eu até me arrumar na mesa aqui. A mídia paulista, essa que é a verdade, tenta vender o Flamengo como vilão, mas a realidade é bem diferente. Primeiro ponto, tá, pessoal? Vamos falar aqui. Não existe, vou falar aqui, presta muito bem atenção. Não existe liga de verdade no Brasil. Quem organiza o campeonato é a CBF, é a dona CBF, que faz um papel muito ruim em administrar. Essa é uma verdade. O que existe hoje são dois blocos de clubes tentando negociar juntos os direitos de TV. A Libra e a LFU, a Liga Forte União. Ou seja, o nome Liga é até não exagerado, é exagerado, porque não existe liga. Porque eles não cuidam do calendário, de fair play financeiro, de gramado, de punições, nada disso. Eles discutem só de dinheiro, de transmissão e publicidade. Hoje, a Globo paga cerca de 1,3 bilhão de reais por ano pelos direitos. Esse valor é dividido assim: 40% em partes iguais. Todo mundo recebe a fatia igual desses 40%. 30% pela colocação final do campeonato. Ou seja, primeiro ganha mais, segundo ganha um pouco menos, terceiro ganha um pouco menos, quarto ganha um pouco menos e assim por diante. Certo? E 30% pela audiência. E é aí que entra a bagaça, entendeu? É justamente nesses 30% de audiência que está essa confusão. O Flamengo quer que a divisão seja feita pelo que cada clube realmente gera de audiência. Como já foi no modelo do fair play, do pay-per-view, desculpa, onde o torcedor informava qual era seu time ao assinar. Isso fazia com que quem tivesse mais torcida recebesse mais. No modelo atual, o Flamengo perdeu cerca de 100 milhões em relação ao contrato anterior, né? O Landim, ex-presidente, assinou o acordo, mas a atual diretoria, com o BAP no comando, argumenta que nunca houve regulamentação clara dessa fatia de 30%. Que o Landim assinou com a Libra, todo mundo sabe que foi assinado. Mas a regulamentação, o Flamengo discorda da regulamentação clara sobre essa fatia de 30%. Ou seja, não há documento mostrando que o Flamengo concordou com esse critério. Por isso, o clube quer rediscutir. Tentou conversar com outros times, não teve acordo e foi para a justiça. Foi isso que aconteceu. O que aconteceu na justiça foi que o TJ, né, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, concedeu uma liminar que bloqueou 77 milhões da Libra, até que haja clareza na divisão. E aí, claro, os outros clubes, né, meus queridos, caíram matando em cima do Flamengo, acusando que o clube, acusando o clube, né, no caso, de travar receita. Mas vamos falar a real, pessoal. Quem travou foi a justiça.
Porque o dinheiro não tem regra clara de distribuição. E tem outro detalhe. O Volta Redonda também não deu unanimidade nesse ponto. Então não é só o Flamengo que não concorda. Agora vamos pensar estrategicamente. Será que faz sentido para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Santos, para o Bahia e outros, né, que atacaram tanto o Flamengo? Será que estrategicamente, né, é bem pensada essa postura? Porque se o Flamengo resolve sair da Libra e se juntar à LFU, que já tem o Corinthians, estamos falando em média aí de uns 80 milhões de torcedores somados. Imagina o peso dessa negociação com a Globo. É óbvio que o contrato da Libra perderia valor. E muito. Então essa briga pode ter efeito contrário. Ao invés de enfraquecer o Flamengo, pode acabar fortalecendo ainda mais o clube se ele decidir trocar de lado. E eu iria além disso. Eu iria além. Se o Flamengo negociar seu dinheiro sozinho, vai ganhar muito mais que recebe hoje. Escuta o que eu estou falando para vocês. E vamos ser sinceros, muito se fala em asfixia, né? Quase que não sai. Asfixia dos outros clubes. Mas a verdade é que boa parte deles está sempre com o Pires na mão. Por má gestão. E não por culpa do Flamengo. O Internacional atrasa salário. O Corinthians enrola as dívidas. Deve sair agora do Corinthians. Aí já tem um transfer ban e deve sair mais transfer ban aí. Porque não paga ninguém. E ninguém chama isso de asfixia do futebol. Mas quando é o malvadão, quando é o Flamengo, vai à justiça para defender os seus direitos. Porque quando você não concorda, meu querido, com alguma coisa, e você acha que você está sendo prejudicado, e você já tentou, de todas as maneiras, resolver a situação e não foi possível, todo mundo faz isso, vai para a justiça. E a justiça define se é de direito ou se não é de direito aquela reclamação. E ela dá o veredito dela. Então, quando a justiça define isso, as coisas vão se resolver. Ou não. Ou as coisas pode ter uma ruptura do Flamengo com a Libra e fazer o que a gente acabou de falar aqui, que é ir lá e negociar diretamente com as emissoras o seu direito de transmissão sozinho. Ou ir para a LFU e se juntar a Corinthians e os demais dessa organização financeira. Não é liga não, gente. Organização financeira. São duas. Só isso, tá? E aí, visto como vilão, né? 2 pesos e 2 medidas, né? Portanto, nação, essa briga é política, é financeira, não tem bonzinho, que nem o pessoal aí, a mídia paulista fica falando de Dona Leilinha. Ah, Leilinha, cara, não tem, é grana. É grana, ela tá fazendo o papel dela, e o BAP tá fazendo o papel dele, cada um, entendeu? Com a sua argumentação, eu acho que ela exagera um pouco, mas tá lá, fazendo o papel dela, tentando defender o Palmeiras. E o BAP vai defender o Flamengo, e é assim que tem que ser, meu querido. É assim que tem que ser. Cada clube está defendendo o seu bolso. O Flamengo perdeu muito dinheiro com esse suposto, né, acordo, porque até agora ninguém mostrou a assinatura desse item assinado e com unanimidade. É esse o ponto. Depois que mostrar, ó, esse item foi discutido e aqui, ó, tá a assinatura do Landim desse item. E mostrar lá, todos os clubes concordaram, porque tem que ter unanimidade. Se não tiver, também não adianta. Aí, beleza. E o Flamengo vai atrás do que acredita ser justo. E se essa guerra continuar, pode até mudar o rumo da negociação dos direitos de TV do Brasil. A pergunta que fica é: será que a Libra aguenta perder o Flamengo? Ou ela vai, se o Flamengo sair, ela vai se dissolver?
Deixa aqui, meus queridos, deixa aqui sua opinião nos comentários, ela é muito importante para o canal. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado! Obrigado por flamengar comigo, créditos GE, tá, pessoal? E Jovem Pan. E não se esqueça, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!